Oi, boa noite. Estamos começando mais uma live do Mulheres à Sexta. Hoje a gente vai conversar com o Neto. Eu acho que agora que eu tô online. Olá, boa noite. Fala, Jojo. Vamos falar sobre basquete feminino hoje com o Neto, técnico da seleção brasileira. A gente está fazendo essas lives para falar um pouco mais sobre esse esporte, incentivar as mulheres a praticarem o basquete e também falar um pouco sobre o nosso filme, nosso documentário, que já está finalizado e que em breve a gente espera ter uma possibilidade de alguma forma de exibição. Oi, Joana Sanz. Oi, Renata, bem-vinda. Renan, beijo. Thaís Cúria, minha amiga e minha produção, minha amiga que me auxilia em todas as lives, me ajuda sempre. Muito obrigada, Tatá, por sempre estar presente, mesmo estando do outro lado do oceano, porque ela mora em Londres. Então, olha só, lá já são praticamente meia-noite e ela está aqui online. Oi, Neto! Bom, temos um Neto online, já vou te chamar, tá, Neto? Pra gente já começar a nossa live. Vamos ver se eu consigo. Gente, é um processo. É um processo a gente conseguir. Mas vamos lá. Onde estás, Neto? Ok. Consigo agora, Neto. Certo agora. Oi, as meninas que vieram da Simone, do fã-clube da Simone. Simone na veia. Oi, Oi, Neto! Tudo bem tudo com bem? você? Como você Tudo ótimo, vai? Tudo excelente, tudo jóia? bem. Que Você me bom ter ouve bem? você aqui. Ouço bem, te vejo Que bem. bom, E você também? Me ouve bem? também, tudo ótimo, excelente. Então tá ótimo. Estou aqui agradecendo o pessoal que está sempre com a gente, as meninas Legal. que são fãs da Simone, os fã-clubes da Simone. Elas estão sempre nos apoiando e dando força e audiência. Então eu quero aqui Bom, mais uma vez agradecer, tá? A presença de todos vocês que estão aqui com a gente. Cláudia Guedes acabou de entrar também, que é a nossa produtora executiva e autora do livro Mulheres à Sexta, que deu vida, né? Assim, ela que começou tudo em relação ao documentário, né? Primeiro veio o livro dela e a gente fez então o filme baseado, né, no livro dela e com total suporte e pesquisa da Cláudia Guedes. Neto, José Alves Neto, nosso técnico da seleção brasileira de basquete feminino. Me conta como é que você está, se apresente, como é que está a noventena, porque não é mais quarentena, né? Isso já era, né? nossa, já faz tempo, né? Nossa, tem bastante Verdade. tempo já. Mas tá tudo bem, acho que a gente tem que ir se adaptando, né? Acho que a gente sempre se adapta às novidades, às coisas que às vezes não é. Um beijo aí para a Cláudia, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, importante demais para o esporte brasileiro e para o basquete feminino, então nem se fala. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que a gente tem que se adaptar. Acho que são várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que se adaptando. Essa é uma que talvez seja uma novidade para todo mundo, então a adaptação está custando muito, mas a gente a cada dia sempre com um foco de esperança, acho que a gente vai conseguir sair mais forte dessa. Deus te ouça. Tá Neto, ouvindo, tenho certeza. deixa eu te perguntar. A gente vai falar sobre o basquete feminino, a gente vai falar sobre seleção, sobre a seleção que a gente retratou no filme, que foi a seleção de 71, as meninas que vieram depois. Mas eu quero começar te apresentando um pouco para as pessoas e conhecendo também um pouco melhor o Neto. Como é que o basquete entrou na sua vida? Por que você se apaixonou por esse esporte? Conta pra gente. Bom, primeiro, assim, é importante a gente falar da referência, né, que é o basquete feminino brasileiro. É uma referência. A gente, estudando um pouco o basquete, a gente vê que realmente são situações que merecem um destaque, né? É uma coisa que existe um DNA para isso. Então, é uma coisa importante que a gente tem que valorizar. A gente gostando do esporte, a gente dando esse valor para o esporte de uma maneira geral, é lógico que o basquete feminino tem, então, um foco aí que é importante. Quando a gente está trabalhando com basquete especificamente, e eu trabalhava com masculino, né? Sempre trabalhei com masculino minha vida toda, a gente tem uma ligação, uma conexão aí
com a modalidade de uma maneira geral, né? Independente, então, do gênero, acho que a gente gosta da modalidade, né? A gente conhece as coisas, e quando tem uma referência, é maior ainda, né? A gente falar desde dessa geração de 71, que são pessoas que ajudaram demais, né? O basquete feminino. Hoje a gente vê muitas delas ainda reflexo das coisas que elas fizeram, não só como jogadora, mas depois, né? Seguindo como treinadora, no caso da Maria Helena, Laís, Norminha, Heleninha, próprio Valdir Pagan, né? Que foi o técnico dessa seleção. Então a gente ainda tem aí um pouco desse legado aí que eles fizeram já há tanto tempo, né? Em 71, que é um ano importante, né? O ano do meu nascimento. Então, que bom. Então acho que a gente começa a ver as ligações que existem disso. E quando me ofereceram para eu ser técnico da seleção feminina, primeiro que quando você recebe um chamado, né, para você dirigir uma seleção que vai representar o seu país, é difícil você falar não, né? Eu fiquei na seleção masculina de 2004 até 2016, até a Olimpíada do Rio. Então, é difícil, você sente isso na pele, né? O skin the game, que a gente fala, né? É você sentir na pele exatamente, não só o sabor da vitória, da derrota, mas o sentimento mesmo que a gente tem quando a gente representa e coloca a camisa do nosso país e está ali representando, talvez, a expectativa de muitas pessoas. Então, acho que foi muito prazeroso para mim, foi um momento importante, um desafio, né, pelo momento que estava vivendo o basquete feminino, que vive ainda o basquete feminino. A gente está tentando melhorar, acho que são várias ações que a gente vai fazendo aos poucos que vai melhorando, né? Aí essa possibilidade da gente resgatar e trazer o basquete feminino às glórias que sempre teve e que merece ter. É isso aí. Aqui tem até uma pergunta da Cleide Leone, que é uma das seguidoras do Mulheres à Sexta, sua fã. E ela perguntou exatamente isso. Qual foi a sensação ou a sua reação quando você recebeu o convite para comandar a seleção? O que você sentiu nesse momento? E como foi o convite? Você se lembra? Como você reagiu? Lembro. É difícil a gente não lembrar, né? É uma coisa importante, né? Quando você recebe uma... Primeiro que, assim, agradeço muito, né, essa gestão que confiou o trabalho, né? Confiou em mim o trabalho para que eu pudesse liderar isso. Esse trabalho não é feito só por mim. Acho que é muito importante falar. Isso aí nós trabalhamos de uma maneira muito simultânea. Acho que isso faz parte realmente da comunidade do basquete feminino. Então, quando eu recebi esse chamado para liderar, né, trabalhar com o basquete feminino, confesso que foi uma surpresa muito grande, né? Foi uma surpresa porque eu nunca tinha trabalhado com feminino. E eu estava acabando de voltar de uma experiência do Japão, com basquete masculino mesmo, onde foi muito legal, foi muito bacana essa experiência lá. Acho que foi o primeiro técnico brasileiro a dirigir nessa competição, uma competição que é uma competição nova no Japão, uma liga nova. Então, acho que foi uma coisa bacana e forte. Eu voltava, tinha logo uma viagem para a Espanha, onde eu tinha algumas coisas que estava vendo lá na Espanha, até a possibilidade de ficar lá. Eu fui acompanhar alguns eventos que tiveram lá, e eu fui junto com o preparador físico, né, com o Diego Falcão. E a gente, quando eles me ofereceram antes da viagem, eu falei, eu tenho uma viagem marcada agora, deixa eu pensar, porque é uma coisa que isso jamais passaria pela minha cabeça, que vocês fossem oferecer, né, a seleção para que eu pudesse feminina, para que eu pudesse dirigir. Então, eu fui para essa viagem, mas muito pensativo, já olhando, porque é um país onde está muito emergente, né, o basquete feminino, sempre foi forte, mas agora ainda mais, o país campeão do Eurobasket, né, que com certeza aí vai fazer um trabalho muito bonito aí na Olimpíada. Então, eu fui procurar saber também, já olhando essas coisas que poderiam acontecer, tentando conhecer o cenário internacional, a cultura, né, do basquete feminino, que eu acho que é super importante. E eu lembro muito, e eu falei, nossa... E o Diego, que é o preparador físico, falou, cara, vamos pegar isso aí, porque acho que a gente pode fazer algumas coisas diferentes, a gente pode vamos tentar transformar o basquete feminino, tentando aproximar mais de uma maneira que está sendo jogado aí de uma maneira internacional. A gente tem essa experiência de como é o basquete internacional, que o Diego foi comigo também pro Japão.
Então, a gente, assim, vamos pelo menos tentar não só contribuir com a seleção, mas contribuir para o basquete feminino. Acho que é importante, acho que talvez, do mesmo jeito que está sendo novo para mim, vai ser novo para o basquete feminino. E quem sabe isso alimentem, né? Alimente algumas chamas aí, que seja um oxigênio aí que alimente algumas chamas aí do basquete feminino. Com certeza. Neto, e eu acho importante a gente falar, o que você acha do basquete feminino no Brasil, assim? O que a gente pode fazer para tentar mudar a história dessas meninas, né? Que a gente sabe a dificuldade, assim. E eu acho que dentro dessa pergunta seria interessante a gente pontuar as diferenças que você, como técnico de uma seleção masculina, viveu e como técnico hoje de uma seleção feminina. Quais são as principais diferenças que você notou de cara ao assumir o feminino? Bom, eu acho que assim, eu trocaria um pouco essa maneira assim, não de mudar a história, porque eu acho que a história do basquete feminino é bonita. Né? Vocês sabem melhor que eu. Que é muito bonita a história do basquete feminino. Talvez fazer uma nova história, né? Que seja talvez tão bonita quanto essa que foi, que o basquete feminino merece, né? Quantas coisas bonitas aconteceram, como eu já falei, vocês sabem ainda muito melhor do que eu. E então a gente construiu uma nova história, né? A gente criar novos personagens, né? E que sejam tão importantes quanto foram esses outros que a gente citou, que eu citei da seleção de 71, como tem também da seleção de 94 campeã do mundo, né? Todas essas gerações que foram seguindo aí. E quem sabe a gente não cria uma nova história? Acho que esse é o nosso ânimo, né? Criar novos personagens, novos ídolos, novas referências, que eu acho que é muito importante, porque essas que a gente citou aí são referências hoje. Né? Eu estava vendo até esses dias uma entrevista da Mari Dias, que é uma das pivôs aí da nossa seleção, que ela falava que as pessoas que são ídolos para ela é Paulo e Hortência. Então é legal você ver isso aí, que bom. E que a gente pode criar, então, criar novos personagens, né? Novos ídolos, novas referências. Do masculino para o feminino, a gente que está muito próximo, né? Vive essas competições de alto nível no esporte, né? Como já Olimpíada, campeonatos mundiais, mesmo com o próprio Flamengo, quando eu fui em competições de alto nível, a gente vê que existe realmente uma diferença, né, entre o masculino e feminino. Isso não é uma coisa do Brasil, né? Essa é uma coisa cultural do mundo. A própria FIBA, né? Eu falo isso aí, a própria FIBA faz essa diferença. Né? Porque você vê um campeonato masculino, um campeonato mundial masculino, antes tinham 24 equipes. E a FIBA aumentou agora, esse último mundial que teve na China, para 32 equipes. E o feminino, que tinham 16 equipes, a FIBA também mudou para menos. Ou seja, agora são 12. São 12 equipes. Então a gente vê que isso é uma coisa que acontece a nível mundial. E a gente perguntando, até a Paula, que é uma das representantes dentro de um conselho que a FIBA criou, eu conversei com ela porque a Paula foi muito bacana nesse sentido, ela perguntar para as pessoas, né? Já que ela é uma representante, ela perguntou para algumas pessoas o que achava interessante levar para a FIBA nessa reunião que eles iam ter. E eu falei para ela, Paulo, uma das coisas que eu acho super importante é você tentar que eles respondam o porquê de fazer uma diferença tão grande, já que a gente está buscando essa igualdade, né? Essa equidade, vamos dizer assim, não é nem igualdade, mas uma equidade de ter o masculino e o feminino. Se aumentou o masculino, por que não aumentar o feminino? E diminuir, ser o contrário. A gente está buscando realmente diminuir essas distâncias e elas estão aumentando. Acho que foi uma coisa que a Paula levou. Uma das justificativas que eles deram é porque existe uma diferença muito grande do nível que se joga o basquete. Eu, particularmente, José Neto, particularmente, eu digo que isso aí, para mim, é uma coisa que vai ao contrário, que se você quer evoluir, você tem que se juntar aos melhores, né? Não separar dos melhores. A gente, quando quer ser melhor, a gente vai tentar chegar mais próximo de quem é bom, né? Então, acho que fazendo diminuindo e não permitindo que talvez, como eles falam, e realmente existe essa diferença, né, dos continentes, que esses países eles possam se aproximar, eles têm que estar mais próximos, ele tem essa possibilidade. A gente vê isso no futebol, por exemplo, também, que o futebol feminino aumentou o número de participantes também do Mundial, porque dá a possibilidade para um país disputar uma competição de nível mundial.
é uma coisa que pode propiciar muitas outras coisas em todos os níveis, né? Não só o nível esportivo, mas o nível da arte, né? Por exemplo, um filme que vocês fazem, se o Brasil ele é frequente, é consistente participando desse cenário mundial, é uma coisa. Quando o Brasil já não participa tanto, já tem uma outra conotação. Então, em todos os sentidos, de investimento, de cultura, é muito importante que o Brasil participe disso. Então, acho que essa diferença é uma diferença nítida. E eu senti muito essa diferença. Senti bastante essa diferença de masculino e feminino. Mas eu fui procurar saber e justamente o que eu consegui detectar é que essa diferença não é uma diferença do Brasil, é uma diferença a nível cultural mundial e que a gente pode mudar. Então a gente pode, já que a gente quer ser diferente, que a gente também tenha essa diferença, que não tenha tanta diferença assim aqui no Brasil. E a gente está buscando isso, a Confederação está sendo super parceira nesse sentido, a gente está vendo várias ações para que a gente possa, realmente o basquete feminino, isso já na Confederação, já não existe essa diferença tão grande. Eles tratam o basquete feminino agora, por exemplo, todas as condições que a gente teve para jogar essa competição do pré-olímpico mundial, elas foram de primeiríssimo nível, né? O Comitê Olímpico, junto com a Confederação, ela precisa de uma ajuda financeira, ela precisa de um patrocinador master para poder impulsionar todas as ideias que eles têm. Mas como eles não têm, eles fazem algumas parcerias, e uma parceria importantíssima é do Comitê Olímpico, porque o Comitê Olímpico valoriza essa história do basquete feminino. Então, é muito bacana assim quando a gente vê esse apoio. E a gente teve todas as condições de primeiríssimo nível para a gente poder estar preparado para essa competição. Então, eu acredito que, assim, internamente, essas diferenças elas estão diminuindo, né? Elas vão se diminuir. E com isso, espero que a gente consiga ter um trabalho melhor, que a gente consiga formar mais tanto atletas quanto profissionais, formadores do basquete feminino. Com certeza. Teve até um comentário aqui do Willi que passou, e ele pergunta, quando as meninas de 17 anos vão parar de ter que optar por continuar jogando ou fazer faculdade? No Brasil, esta é uma das causas do nosso problema. Enquanto não atacarmos isso, vamos enxugar gelo. Ou seja, a gente realmente ter a questão da base, né, Neto? Mas lembrando que, mesmo que o Brasil alcance um patamar de oferecer para suas atletas realmente serem atletas, nós nunca podemos deixar de dizer que precisamos ter educação. Então, não adianta pensar também que uma atleta vai ser atleta e vai deixar a faculdade. Não. Ela tem que fazer a faculdade, sim. Porque nós sabemos que o atleta tem um prazo de validade. A gente sabe que uma pessoa pode jogar até, sei lá, o basquete eu não sei dizer o quê? 30 anos, 32, 35. Um pouquinho mais. Então, a Érica tem 37. Hoje em dia, né? Hoje em dia a medicina tem evoluído também, né, Neto? Para ajudar nessa... Os treinamentos, né? Os treinamentos também, exato. Muito. Mas a gente também não pode deixar, Willi, de pensar que a educação é de extrema importância. Então, assim, o que você acha sobre esse comentário dele, que eu concordo plenamente, que a gente precisa ter base, né, para formar as nossas atletas, né? Isso é uma coisa que, na minha maneira de pensar, ela não é importante, ela é essencial. Ela é essencial. Só para explicar, na minha conotação, essencial é uma coisa maior do que importante, né? Então, ela é assim, para que você tenha uma melhora na qualidade, e essa qualidade não é só momentânea, tem que ser uma qualidade consistente. Você não pode ser bom de uma geração, você tem que ser bom sempre, né? E para você ser bom sempre, você precisa ter hábitos e costumes para que eles se repitam, esses bons hábitos e bons costumes, para que você tenha êxito, né? Que você não dependa de uma geração, de uma jogadora só, de uma Paula, Hortência, Janete, né? Que você possa também depender do trabalho. E como que a gente vai fazer isso? E como que a gente está atacando isso? Isso é bonito, né, quando a gente fala. É uma coisa muito bonita, mas a gente já está começando a fazer isso, que eu acho que é muito importante. A gente tem que diminuir primeiro essa distância entre os treinadores e a seleção. Porque quando a gente pensar que a seleção seria talvez a referência do país,
né? Eu acredito que a gente tem que diminuir essa relação. Porque na seleção, na verdade, você está pescando os melhores que estão sendo trabalhados. E se esses que estão sendo trabalhados, eles não têm uma qualidade, você vai pescar talvez uma coisa que não seja boa. Então é a formação. Primeira coisa que a gente está fazendo é diminuir essa distância. Nós mudamos um pouco esse foco do treinador, justamente para a gente estar indo mais ao encontro daquilo que a gente acredita. Então a gente está fazendo um trabalho de capacitação do formador. Porque a gente acredita que existe uma diferença entre treinar e formar. O que a gente precisa hoje são de formadores. São pessoas que têm a capacidade de usar a modalidade do basquete para formar pessoas. E é claro que a partir daí, se você consegue formar uma pessoa através do basquete, ela tendo essa capacidade de consciência, ela vai saber que ela vai ser disciplinada, para ela conseguir ter alguma coisa. Ela não vai depender só de que alguém dê uma oportunidade, isso também é importante, mas que ela vai ser disciplinada para que possa também ter essa oportunidade. Muitas vezes a gente fica esperando que alguém motive a gente. Eu tenho que esperar que alguém motive. Agora eu estou motivado porque o basquete está mudando. Não, você precisa de uma disciplina. Quantas vezes a gente não acorda de manhã sem vontade de fazer uma atividade, mas mesmo assim a gente faz. Por quê? Porque a gente é consciente da importância disso. Então a gente se torna disciplinado. Essa disciplina a gente só vai ter se a gente conseguir ter pessoas que orientem os atletas a serem assim. Claro. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, nós estamos fazendo um trabalho, é um projeto que a gente tem, que a confederação aceitou a maneira como a gente foi. A Adriana, mais do que ninguém, ela é capacitada totalmente, porque ela viveu dentro da quadra, né? De novo, né? Aquele skin the game, ela sabe, ela já sentiu na pele a importância disso. Então, ela está à frente disso. Uma mulher, que também é importante para que ela esteja à frente disso. Para que a gente tenha esse projeto justamente para a gente capacitar os formadores. Porque eu acredito o seguinte, é simples. Se você pegar uma aula de um professor bom, você vai ver que essa aula vai estar sempre cheia. Uma palestra que você vai ouvir de um professor bom, ela vai estar sempre cheia. Mas daquele professor que não é muito bom, ela não vai ter tanta frequência. É a mesma coisa do treinador, o formador. Se o formador é bom, ele vai aumentar o número de pessoas que vão praticar. Então, acredito que dessa forma, você vai dar uma condição melhor, uma qualidade maior para as pessoas que estão sendo formadas. Então, a gente vai atacar diretamente no formador e justamente com isso, com esse foco. Dando importância realmente ao estudo, isso é muito importante. A gente, assim, num primeiro momento, é chato quando a gente vê, assim, atletas saindo muito cedo para ir para os Estados Unidos, para treinar, mas a gente está vendo de uma outra forma. Hoje é importante até porque elas estão recebendo também uma cultura diferente, né? Porque hoje, atualmente, nós não temos essa capacidade de conciliar as duas coisas, né? De dar o melhor estudo e dar a melhor capacitação para ela virar jogadora. Então é importante que ela vá. A gente só vai fazer um controle para que ela possa vir servir o país dela também. Como está acontecendo, o caso da Stephanie, que tem 19 anos, com 18 anos, ela já veio servir a seleção brasileira adulta. E tem outras jogadoras que a Adriana tem um controle muito bom sobre isso. E tem alguns treinadores também nos Estados Unidos que estão ajudando muito a gente a ter esse controle dessas jogadoras que estão indo lá. E depois é importante que elas voltam com uma educação, educação que eu digo é a educação formal, né? Elas vêm de uma certa forma graduada, elas podem contribuir muito para esse momento. Então, tem muitas jogadoras que a gente está de olho, que tem muitas jogadoras nos Estados Unidos jogando, universitário, high school, college, que é importante para que a gente possa ir aumentando, né, essa nossa gama de atletas que possam representar o Brasil. Sim. Parabéns, Adriana. Um lindo trabalho, viu? Que você continue aí firme e forte, colocando essa garotada, essa meninada para jogar basquete. E tem outra coisa também, né, Neto, que eu acho muito importante a gente ressaltar. O esporte, ele faz com que uma pessoa tenha objetivos, que tenha metas, e ele é muito responsável por fazer com que jovens se afastem de caminhos que não são tão legais, né? Como drogas e outras coisas que a gente sabe que não são um caminho legal para ninguém. Então, a gente sabe que o esporte tem também esse papel no nosso país, no Brasil, principalmente, que é um país de desigualdade social tremendo, né? Então, é importante a gente dizer isso. E a Beta comentou ali atrás, e muito interessante o comentário dela,
que uma coisa importante também é a gente ter quadras que tenham condições de uso, né? Para que as crianças, os jovens, os adolescentes, que eles consigam praticar o esporte. Porque muitas vezes a criança até quer aprender a jogar basquete, aprender a jogar handebol, vôlei, futebol, mas não tem uma quadra que permita isso também. Eu acho que é importante a gente ressaltar assim, né, o nosso governo, né, estado, municipal, que se atente a isso também nas escolas públicas, né? Porque as particulares já tem já é uma outra história, né? A gente está falando aqui realmente do serviço público, né? Eu concordo e acho que eu sou um pouco assim, sou um pouco crítico às coisas que nós podemos fazer, né? Eu não gosto muito de terceirizar as coisas, apesar de que tem muitas coisas que elas são terceirizadas. Mas eu sempre procuro ver o que a gente pode fazer melhor para que a gente dependa cada vez mais de uma decisão de um terceiro. Apesar de que isso é difícil, né, na nossa política. Só que se a gente ficar olhando só pelo lado da dificuldade, a gente nunca vai fazer as coisas. Então eu mudo um pouco o foco. Eu tiro um pouco o foco do problema e começo a colocar o foco mais na solução. O que nós podemos fazer? Né? Uma das coisas que nós podemos fazer, por exemplo, para melhorar, seria isso. Capacitar os formadores. Capacitar, talvez, os professores de educação física, né, que trabalham nas universidades e que dali eles vão formar os futuros profissionais de educação física. Até porque eu acredito muito que se esses valores, né, que a educação física tem e que está muito apagado com a prática hoje, né, se eles fossem realmente valorizados, talvez a gente não tivesse esse problema de instituições, a gente não tivesse esse problema de instalações. Antes da Olimpíada, eu fui convidado do Rio, eu fui convidado para participar do Footlink, que é uma grande discussão que tem sobre o esporte. Na verdade, era mais sobre o futebol. Mas como ia ter a Olimpíada, então convidaram algumas pessoas, eu fui, e nessa discussão, eles fizeram uma pergunta: qual seria, que, na minha opinião, o maior legado que a Olimpíada poderia deixar para o país? O maior legado que eu acho que ele poderia deixar, e que eu acredito que não deixou, foi da cultura esportiva. Por que eu falo da cultura esportiva? Porque se você valoriza a cultura esportiva, você vai valorizar todas as coisas que ela proporciona. Por exemplo, hoje, não adianta nada você construir um estádio, um ginásio, uma pista de primeiro mundo, se o país, o local não tem a cultura esportiva, não vai valorizar aquilo. Aquilo parece que vai ser um elefante branco. Ou vai ser uma coisa que ninguém vai usar. Por quê? Porque o valor daquilo é pequeno, né? Então, eu acredito muito que se as pessoas, né, os próprios governantes, eles tivessem esse valor, que isso fosse trabalhado, por exemplo, lá na educação física, desse valor, da importância da atividade física, né? Porque a gente vê que é importante você saber as outras disciplinas, não desmerecendo nenhuma, e também como não desmerecendo a educação física. Mas se você tivesse esse valor do esporte, né, o que iria acontecer? Talvez, quando ele fosse um governante, ele iria saber exatamente o que significa você propiciar o esporte. Como isso, ao invés de ser um gasto, ia ser um investimento para tirar, talvez, como você falou, as crianças de um mundo ocioso, né? Que hoje você ser ocioso está cada vez mais acesso, né? O acesso às coisas ruins é muito maior do que o acesso às coisas boas, quando você fica ocioso. Então, quando você propicia essas condições, eu acredito que iria melhorar muito. Então, isso faz parte também da conduta da educação física. É importante você saber português, matemática, inglês, estudos sociais, geografia, é super importante. Mas tudo isso sem saúde, que são algumas coisas que a educação física pode colocar na sua formação, né? Isso não vai servir para nada, porque você com um monte de conhecimento na cama, né, o quanto isso você vai conseguir executar, entendeu? Então, você cuidar bem da sua saúde e cuidar da saúde do outro é super importante. Agora nós estamos vivendo um momento desse. O esporte tem muitos elementos que ajudam a contribuir para esse momento. Por exemplo, cooperação. Hoje, se você não tiver cooperação, nós vamos ser derrotados por nosso adversário, que hoje o adversário de todos nós é o vírus. Se você não tiver cooperação, resiliência,
respeito a regras, respeito ao adversário, e respeitar o adversário, já que o vírus é nosso adversário, é saber que ele é perigoso e que você tem que tomar todos os cuidados para que ele não te derrube, porque se você vai sem respeito, você vai ser derrotado, né? Eu falo muito assim, às vezes a gente vai jogar contra qualquer adversário, eu falo, joguem o melhor que você pode, independente do adversário, porque quando você joga o melhor que você pode, mesmo sabendo que o adversário é fraco, é uma forma de respeito, porque você está dando o melhor que você tem para que você consiga derrotar o adversário. Então, eu acho que existem esses elementos que o esporte tem enraizado nas suas origens, nos seus valores, que a gente pode usar para esse mundo que a gente tem hoje. E acho que isso tem que ser trabalhado na educação física, acho que isso tem que ser trabalhado pelos governantes, acho que isso é fundamental para que a gente propague, né, esses valores. Acima de qualquer coisa são esses valores, mais do que você ter os recursos, são os valores. Com certeza, Neto. E esporte é saúde, e a gente sabe a importância que um país precisa da educação, da saúde e o esporte por consequência, né? E aqui você estava falando, eu fiquei lembrando sobre o nosso processo de filmagem do Mulheres à Sexta, né? Do filme, onde a gente teve acesso a Norminha, a Delcy, Maria Helena, Heleninha, essas mulheres, assim, claro, tivemos também com a Paula e com a Hortência, mas elas foram a geração posterior, ou seja, a gente pegou a premissa de um ditado árabe em que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque elas levam 100 anos para serem colhidas. Então, essas mulheres são quem plantaram as tâmaras, né? E Paula, Hortência e as gerações, a sua geração, enfim, todas as gerações que vieram depois foram as gerações que estão colhendo essas tâmaras. Porque essas mulheres jogavam basquete quando a medicina não apoiava, né, essa prática. A mulher não podia jogar, elas jogavam a contragosto. Então, assim, a gente vê como o esporte ele resgata dentro de você, dentro da pessoa, um desejo de lutar, né, de não desistir. A persistência dessas mulheres fez com que o nosso basquete feminino, que hoje a gente tem o orgulho de ter você como o nosso treinador, o nosso formador, que elas tenham colocado esse esporte nas disputas olímpicas. Eu não sei se você sabia, mas foi essa seleção de 71 que fez esse feito. Em 65, elas fizeram uma série de jogos contra a Tchecoslováquia, foram escolhidas pela FIBA por quê? Porque a escola do basquete feminino brasileiro, desculpa, a escola do basquete brasileiro tinha a graça, né? Eram mulheres baixas, a Marlene era mais alta, e a Tchecoslováquia tinha a técnica. Então, eles queriam ver, o Comitê Olímpico queria ver se elas tinham habilidade, se as mulheres tinham habilidade suficiente para serem incluídas nas disputas olímpicas. Essa história vem da pesquisa, né, da Cláudia Guedes, historiadora do esporte, do livro Mulheres à Sexta. Então, assim, quando a gente se depara, eu não sabia disso, e quando a gente se depara com uma história dessa, você fala, caramba, olha só o que essas mulheres passaram para a gente hoje estar onde estamos, e com certeza as suas meninas estão passando por coisas para as próximas que estão por vir conseguirem feitos, né, Neto? É exatamente isso. São as coisas que eu acredito muito, né? Você mostrar muito mais as possibilidades do que as limitações. Uhum. Então, fazer elas acreditarem, isso eu acho que é um grande propósito que eu tenho no meu trabalho. É fazer com que se acredite e tenha a capacidade, lógico, de acreditar muito mais nessas capacidades do que nas limitações. Uhum. E a gente vê o quanto elas fizeram, né? E essa geração, olha, como eu falei logo no início, né? A de 71, além de tudo isso que você falou, se você for ver, eu lembro de algumas, né? Maria Helena, Heleninha, Norminha, Laís, né? Nilza, Marlene, né? Mas são pessoas... Simone, a Simone cantora era dessa seleção. São pessoas que, olha só o quanto contribuíram para que depois, essa geração de 94, né? E 92 jogasse a Olimpíada pela primeira vez, né? Ganhasse um campeonato mundial
isso é uma coisa que a gente sente de orgulho de falar que são 4 países no mundo que foram campeões mundiais. 4. Um já não existe mais, que é União Soviética. Não União existe Soviética. mais. Uhum. Né? Uhum. Mas Rússia não, mas não é a mesma coisa. Uhum. A gente sabe que não é a mesma coisa. Uhum. Então, e o Brasil é um desses países. Né? E nesse Sim. Mundial de 71, o Brasil ficou medalha de bronze, sendo campeão União Soviética, o vice Tchecoslováquia, que também não existe mais, e o Brasil. Uhum. Ou seja, a gente vê que existe um DNA e o quanto contribui para as próximas. Né? A gente fala Maria Helena e Heleninha, olha o quanto eles contribuíram para que hoje Sim. a gente ainda tenha, né, pessoas que estão contribuindo com o basquete feminino, vindo da orientação delas, vindo do que elas formaram. Né? Laís, lá em Santo André, se hoje tem um time em Santo André, é muito porque a Laís ficou lá incentivando, fazendo com que as coisas acontecessem. Norminha, quantos ela não formou na FMU como professora? Delcy também. Delcy também. Então, a Simone, olha o que ela faz. Ela sempre, na arte dela, né, que não é a arte de jogar, mas agora a arte de cantar, o quanto ela impulsiona, né, esse mundo hoje. Então, eu acredito que, assim, essas coisas a gente tem que pensar, né, nessas possibilidades. E eu acho que é isso que tem que dar força para a gente. Porque se a gente ficar olhando para as diferenças, para as limitações, para que um tem e o outro não tem, a gente vai se desanimar. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso máximo e conquistar as coisas, né? Como fez essa geração de Paula e Hortência, que viram muito mais as possibilidades delas ganharem uma medalha, porque elas chegaram, eu estava vendo esses dias, até a live da Paula e Hortência, elas falaram que elas chegaram no Mundial e ninguém dava bola para elas. Porque elas estão aqui, então, sei lá, se ficar entre as 8 já é uma grande coisa. E a mesma coisa que aconteceu com a gente agora no PAN, a gente chegou com uma quinta força. O que esse país está fazendo aqui? Já não jogou um Mundial, não ganhou um jogo na Olimpíada, né? Todos os países da América já estão passando por cima. E quando a gente ganha, assim, elas viram essa possibilidade. Então, quando acabou o jogo... Que coisa linda, viu, Neto? Parabéns. Quando acabou o jogo, o primeiro jogo, que foi contra o Canadá, e eu escutava muitas pessoas me falando assim, contra o Canadá... Esquece, se perder de menos de 30 tá bom. Eu, caramba, mas que coisa é essa? Né? E aí a gente até poupou a Tainá. A Tainá tá aí. E a gente poupou a Tainá, porque a Tainá teve uma entorse de... Beijo, Tainá. Uns dias antes. E a gente poupou a Tainá. Mas como é Canadá mesmo? Vamos poupar. E a Aline rompeu o cruzado nesse jogo. A gente com 10. Para você ver. Com um time que era o Canadá, que era o atual campeão pan-americano. Né? E a gente foi lá e a gente ganhou. E quando eu vi a alegria delas... Né, terem conseguido esse feito. Foi um feito. Foi uma coisa assim que elas assim, se sentiram capazes. Isso que é uma coisa importante. Se sentir capaz. Né? Quando eu vi isso, puxa, acabou o jogo, o Sport TV foi me entrevistar, eu não consegui nem falar. Não saía nem a voz, porque assim... Imagina. Na minha cabeça, tudo, né? O que tinham me falado, não, putz, você vai ser você é um vencedor, que você vai pegar, só perde, esse time só perde. Ou então, pô, você não é perdedor, o que você vai fazer aí? Você tá bem no masculino, não pega não, esse time aí não ganha de ninguém, não sei o que lá. E quando eu vejo eles ganhando de um jogo como esse, eu falo assim, cara, legal, podia ter acabado ali o PAN, mas ainda foi melhor, né? A gente ainda conseguiu ganhar a medalha de ouro, uma coisa que foi importantíssima, que marca também uma história para essa geração, né? Para essa geração que talvez esteja começando. Então, eu fico feliz, assim, por elas, né? É uma emoção que eu tenho por elas, por realmente elas conseguirem acreditar nas capacidades que elas têm. Sim, com certeza. E parabéns, assim, realmente... Foi um feito e o Brasil inteiro torceu por vocês e vibrou com vocês também, com a vitória histórica, né? Histórica. E que, mais uma vez, o basquete feminino fazendo história, né? E isso é que é bonito da gente assistir e aplaudir, né? E torcer junto. Neto, quais são as 5 melhores jogadoras do Brasil hoje? Ixi, agora você me pegou aí. Hoje, assim, a gente tem algumas jogadoras, né, que elas são jogadoras que elas talvez tenham uma visibilidade maior, vamos dizer assim, né? Hoje, atualmente, ela tem uma visibilidade, apesar que eu acho que depois a gente consegue ver, depois de tudo isso, principalmente depois do PAN,
né? Quando você ganha uma medalha, assim como foi no PAN, a visibilidade delas aumentou muito. E acho isso bacana. Depois a gente foi lá na Copa América, medalha de bronze. Também é uma coisa que ajudou muito nessa visibilidade delas. E elas até se animaram. Eu fico feliz porque elas se animaram com isso. É importante. A gente vê muitas delas assim. Mas acho que hoje acho que 3 jogadoras que acho que são mais assim, tem uma visibilidade maior, que estão atuando hoje, né? Que é a Érica, que por já também ser uma jogadora mais velha, assim, que ela é uma jogadora realmente dominante. E ela foi incrível, assim, eu ver ela jogando contra as melhores jogadoras da posição dela do mundo, né? Como foi a Sylvia Fowles dos Estados Unidos, que foi MVP várias vezes da WNBA, e ela dominou o garrafão, mesmo contra essa jogadora, que é dominante também no mundo. A própria Cambage da Austrália, ela jogou muito bem. Então, a Érica é uma referência pra gente, por também ter jogado em WNBA e tudo mais. Acho que a Damires, né, por estar hoje jogando a WNBA, é a única brasileira que está, por enquanto, jogando a WNBA. Acredito que no futuro próximo possam ter outras. Né? E a Clarissa, por ser uma jogadora também, que ela é uma jogadora representativa assim, nesse cenário, mas eu vejo outras jogadoras que são muito, muito boas naquilo que na posição delas. Tainá, Débora, Pati, a própria Tati, são jogadoras assim que elas também fazem muito bem e deixam a seleção melhor. Débora, uma armadora que ela se reinventou, né? A maneira dela jogar, o que ela investiu, que todo mundo também falava assim, pô, ela é muito pequena para fazer, ela não tem arremesso, ela isso, aquilo. Cara, agora no pré-olímpico mundial, ela foi uma das melhores jogadoras, né, do pré-olímpico mundial. Acho que foi uma das jogadoras com mais assistência, com mais roubo de bola. Então, acho que é bacana a gente ver, por exemplo, a Tainá mesmo, é uma jogadora que ela é muito dominante. É difícil você falar 5, porque a gente tem jogadoras importantes também fora do Brasil, né, principalmente no nível universitário, que elas estão evoluindo. Mas eu acho que a gente tem aí... Eu sei, eu sou um eterno otimista, mas eu estou muito animado assim, com o que a gente pode fazer. Apesar da gente todo mundo falar assim, putz, perdeu, lá, não conseguiu a vaga, mas eu acho que é parte de um processo, que eu acho que agora isso aí não é uma coisa para a gente colocar a sujeira debaixo do tapete. Pelo contrário, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar muito mais forte disso. A gente vai voltar muito mais experiente, elas vão realmente saber o que, todos nós, né? Eu também, o que a gente precisa melhorar. E acho que nós vamos fazer isso com muito mais vontade, porque a gente viu que a gente tem essa capacidade de jogar de igual para igual com as melhores do mundo, e agora a gente dá esse passinho maior para que a gente possa não só jogar de igual para igual, mas ganhar dessas aí. Eu não tenho dúvida que o Brasil, participando de grandes eventos, o Brasil pode se preparando bem, ele pode ser um país que vai galgar lugares altos aí. Estamos com vocês, pode ter certeza que se esse jogador é o Brasil inteiro torcendo por vocês na quadra. Eu quero agradecer a presença do Bernardo Vôlei, um monstro, simplesmente um monstro do voleibol masculino do Brasil. Muito obrigada, Bernardo, por você estar aqui com a gente. É uma honra ter você na nossa live, falando sobre basquete feminino. Um beijo também para as jogadoras que estão aqui com a gente na live, a Tainá, que já apareceu por aí, e a Nádia. Se tiver mais alguém, fala com a gente aí, porque às vezes eu não consigo acompanhar todo mundo. E Neto, e a questão, primeiro uma pergunta da Cláudia que eu achei interessante. A Cláudia Guedes perguntou aqui, quem você convidaria para ser da sua equipe técnica, uma técnica junto com você? Eu não sei como seria isso no seu meio, uma mulher. Qual mulher você convidaria para estar presente à frente? Tipo Marilena Heleninha. Quem seria? Sabe que antes de eu aceitar, né, eu aceitar a seleção brasileira feminina, eu fui conversar, né, com muitas dessas históricas pessoas, né, do basquete feminino, porque se eu estou entrando nesse mundo, eu preciso conhecer quem dominou esse mundo, né, claro. E nada melhor do que essas jogadoras, Maria Helena, Heleninha. Fiz questão de conversar com elas, Paula, Hortência, Janete, Adriana, que está do meu lado sempre, que faz com que a gente torne o caminho mais fácil, né? Ou menos difícil, vamos dizer assim. Mas Miguel Ângelo, todos os jogadores que eu tive a possibilidade de conversar, Ellen, Janete,
eu fui conversar porque eu queria saber exatamente, né, como é esse mundo, o que acontece, de que forma eu posso ajudar. Então, de uma certa forma, elas são tipo umas conselheiras da nossa seleção. Eu valorizo demais assim o que elas fizeram e sem dúvida nenhuma, nossa conversa que eu fui ter com a Maria Helena lá foi uma coisa muito útil, foi uma coisa assim que eu saí de lá feliz. A Adriana foi comigo, eu fui para Campinas e pude visitar a Maria Helena, tá, a Heleninha, e o que elas me falaram aquele dia foi um dia para mim que vai ser inesquecível, né? Um dia que aprendi muito, porque elas contaram muitas coisas de história e coisas assim que você começa a pensar são coisas atuais, que faz parte da história, mas que hoje você consegue usar muito, muito mesmo. Porque, na verdade, a nossa matéria-prima, ela não muda, né? A nossa matéria-prima é a pessoa. Não é o basquete, é a pessoa. O basquete é o elemento, mas a matéria-prima é a pessoa. E eu acho que isso é muito importante, né? Você ter esse conhecimento, você saber como lidar. E a experiência que elas têm é uma coisa que a gente não pode desprezar. Eu acho que assim, hoje a gente está vendo, eu acho muito importante, né, ter mulheres dirigindo, eu acho muito importante. Acho que as mulheres, elas podem ocupar essas posições, além de direção, né, posições realmente de condução, de gestão. A Adriana faz isso excepcionalmente bem, muito bem, porque ela tem... A Adriana, para mim, ela é uma mosca branca, eu falo. Por quê? Porque a Adriana, ela tem a experiência de gestora, ela tem a experiência de jogadora, ela foi treinadora, né? Então ela sabe usar as coisas permeando nesses meios. Então ela é muito importante para a gente, muito. Porque ela não foi uma jogadora qualquer, ela foi uma jogadora de alto nível. Ela não foi uma jogadora, não foi uma gestora qualquer, ela foi uma gestora que participou de Olimpíadas, né, como gestora. Como treinadora, ela tem uma formação de base. Então, acho que é muito importante isso. Você ter esse tipo de pessoas assim. Eu acho fundamental a participação. Eu acho que a contribuição dessas pessoas, elas vão fazer o basquete feminino melhor. A gente sabe de algumas movimentações que pode ter aí do basquete feminino. A Hortência fez essa função na confederação, deixou muita coisa boa. A Paula, né, ela pode fazer isso porque elas são ícones hoje, elas são representantes, elas são ícones. A Janete, a gente sabe que ela tem o instituto dela lá. Então são coisas que elas podem contribuir demais e devem contribuir. Eu acho que é uma coisa que elas podem fazer muito e a gente vai ser muito grato se elas puderem, porque é muito mais... talvez deixe menos difícil o caminho, né? Quando você coloca o basquete feminino aliado a alguns nomes como esses, poxa, é um negócio incrível. A gente está tentando aí criar algumas estratégias para que elas possam fazer parte desse momento, né, do basquete feminino que a gente está querendo fomentar. Então, a gente tem pessoas importantíssimas. A gente sabe de várias jogadoras que estão exercendo essas funções. A Alessandra faz essa função bem, né? Ela está fazendo isso agora, sendo uma técnica também. A Ellen, né, com o instituto dela lá, que também é bacana demais. Então, acho que é muito importante essas aí que tem história, né, para contar, elas encabeçarem isso. Acho que é importante, vão ser super bem-vindas. É muito importante que agora todo mundo possa estar nesse mesmo foco. A Eni Paula comenta uma coisa aqui que já estava para te perguntar também. A importância da mídia na cobertura, né, dos jogos, porque através da cobertura dos jogos na televisão, a gente principalmente, você forma torcida, né? E quando você forma torcida, você tem, além da força que essa torcida leva para dentro de quadra, quanto o público que os patrocinadores enxergam como o seu target a ser atingido. Então, como você vê a cobertura da imprensa? E o Luciano do Vale fez um trabalho... Ele, na verdade, ele revolucionou, na verdade, o esporte no Brasil. A gente O tem esporte olímpico, né? Não é? Exatamente. Então, assim, e até hoje, a Band tem um lema que foi criado por ele há 40 anos atrás. Né? Então, assim, como você vê a cobertura da imprensa no basquete feminino? Eu acho que ela segue essa cultura, né, esportiva de, lógico, dar um valor menor
para o esporte feminino em relação ao masculino, justamente pela visibilidade, né? Uhum. Eles seguem esse padrão, né, mundial, não um padrão brasileiro, um padrão mundial. Uhum. E aqui no Brasil segue isso também. A gente vê a dificuldade que é, né, por exemplo, da liga feminina para poder colocar isso num grande canal. É complicado isso. Até foi uma das coisas que eu falei para as meninas quando a gente foi jogar a final do PAN. Porque a gente sabia que ia ter uma transmissão de uma TV aberta, e eu falei para elas assim, ó, perguntei para Adriana, você que está tanto tempo, né? Ela estava no vestiário na hora da previsão, falei, Adriana, você que está tanto tempo, me fala, quando você lembra de ter tido um jogo na TV aberta da seleção? Quando foi a última vez? Ela, putz, Neto, eu não lembro quando foi a última vez, para te dizer com precisão. Eu falei, então, hoje a gente vai ter. Então, agora, vamos aproveitar isso para que hoje, a hora que tiver tudo as pessoas olhando lá, elas vão querer ser vocês vão querer ser uma referência, vocês vão ser uma referência para uma menina que joga basquete e vai estar vendo ali, talvez ela nunca tenha visto na televisão e agora ela vai ter essa possibilidade. Ela vai querer ser você. Então, pensa bem o que você vai fazer na hora que estiver na quadra, porque vai ter um monte de criança, um monte de gente que fala assim, cara, eu quero ser igual ela. Então, veja bem o que você vai fazer. Acho que essa é a responsabilidade que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa atrair mais isso. É lógico que eu acho que tem que ter um trabalho também. Eu acho que tem que ter um trabalho para poder divulgar, né, e diminuir essa diferença. Como eu falei, se a gente achar que esses problemas de desigualdade, né, que existem, tá tudo bem, tudo bem, a gente não fizer nada para isso, essa diferença ela vai ser assim ou cada vez maior. Talvez se já for menor a diferença, a gente já fez alguma coisa, né? Então acho que a gente tem que propiciar isso. Como? Acho que é claro que os meios da imprensa, o resultado sem dúvida nenhuma, né? Mas a maneira que a gente vai dando essa visibilidade também para a modalidade, acho que ela ajuda demais, né? E a gente está vendo um esforço, assim, tanto da confederação como da própria liga, né, de ter fechado, talvez nem ter ganhado tanto dinheiro com isso, mas ter fechado com uma TV aberta para poder transmitir os jogos. Infelizmente, o campeonato só teve uma rodada, mas isso já estava, em vez de acontecer. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a visibilidade hoje de alguns ícones do basquete feminino, eles são maiores do que o próprio basquete feminino no país hoje. Né? Se a gente falar de Paula, Hortência, Janete, esses ícones, eles podem atrair, sim, uma visibilidade maior. E por isso a gente precisa dessa ajuda delas, né? E assim, sempre que eu converso com elas, elas estão muito dispostas a ajudar. Né? A Hortência, como comentarista, quando a gente escuta os comentários dela na TV, até falei para ela outro dia, pô, assim, é complicado porque você parece que está puxando o saco, mas não é. Ela foi no treino, ela viu lá o treino como é que é, o quanto a gente se esforça, né? Eu tenho conversado bastante com a Paula. A Paula é uma pessoa que ela pode também estar fazendo isso, e de visibilidade, né? Porque são pessoas que podem dar essa visibilidade. E acredito que se dessa forma acontecer, a própria confederação dando essa visibilidade, diminuindo. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, que existem alguns posts já da confederação que ela faz tentando deixar uma certa igualdade, né, de quantidade de posts lá, de masculino, feminino. A gente vê sempre que está postando as meninas da seleção. Acho que isso é importante, porque isso gera também condições. Então, eu acredito que dessa forma contribui muito, né, para que a gente possa diminuir essa diferença. Sim, a Ellen Su que comentou, ela é co-roteirista e co-diretora do Mulheres à Sexta junto comigo. Ela comentou que a importância da mídia é exatamente a formação de ídolos, né? Que foi o que você disse. Se as pessoas começam a assistir as suas meninas jogarem, elas vão saber o nome de todas e vão se destacando, porque todas são talentosas, e aí elas vão se destacando, e vem vitória, e vira uma bola de neve no sentido mais positivo da palavra, né? Que foi o que aconteceu quando o Luciano do Vale fez o que fez, né? E ajudou e contribuiu muito para o esporte no Brasil e principalmente para o esporte feminino, basquete feminino, e a gente assistia e gritava junto com ele quando ele narrava os jogos, né? Neto, você teve acesso ao livro Mulheres à Sexta? A Cláudia Guedes pediu para perguntar. Não, você já leu ou não leu ainda? Não, tá. Não tive. Deve ter uma próxima edição, ou pelo menos uma edição online. A Cláudia está fazendo um site do Mulheres à Sexta. Quando a gente tiver mais informações, eu aviso, porque deve ter uma versão aí online.
que eu acho interessante, assim, sabe? E a Demais. gente quer reverenciar todas essas mulheres e torcer para que as novas meninas aí arrasem cada vez mais. E eu te pergunto assim, vamos tentar fazer uma pergunta só. Como é que quais são as estratégias que vocês têm para aumentar o apoio ao basquete feminino? E o que você tem para dizer de planos, metas e objetivos da seleção brasileira ou para hoje, que hoje não é nem mais hoje, que a gente tem que esperar tudo que está acontecendo, e para amanhã? Bom, antes, eu estava vendo agora aqui, que agora que apareceu para mim aqui os comentários que não estavam aparecendo, mas agora acho que Ah, destravou e tá. apareceram todos. Hum. Quero mandar um grande abraço para o Dante De Rose, é um professor que, na verdade, ele é o culpado de tudo isso, né? Porque eu fui aluno dele da faculdade e foi ele que me indicou para o Paulistano, onde foi meu primeiro trabalho com basquete. Foi no Paulistano, como assistente da escolinha de basquete, e fiquei lá no Paulistano por 16 anos. Então, o Dante é um grande responsável por hoje eu estar aí atuando como treinador de basquete, porque foi através dele que eu tive minha primeira oportunidade. Então, sou muito grato ao Dante por ele ter propiciado essa oportunidade, né? E outras aí que estou vendo, nossa, a Cleide é mais do que todo mundo conhece, a Cleide é uma super fã, a outra Paula também, a Paula Rotelli, que também vai em todas as competições que a gente ela tá, e essas aí, elas estão mais em loco também, sabendo o que a gente está querendo fazer. Na verdade, a gente está tentando primeiro dar uma enraizada do basquete feminino, né? Do trabalho. Como que a gente quer fazer isso? É lógico que não tem outra forma a não ser investir na formação. Na formação, como eu falei, de formadores e também na capacitação de formar também atletas, né? Isso tem que ser na categoria de base. A gente sabe que não tem muitos clubes jogando. Então, a gente está vendo uma possibilidade também de atuar, talvez, nas escolas, né? Então, que a escola, porque às vezes a menina, ela não está no clube, porque não tem o clube, mas com certeza ela está na escola. Então, a gente pode trabalhar isso como? Através dos profissionais, né, de basquete que podem trabalhar dentro da escola. Os professores de educação física, se eles forem capacitados a treinar com a modalidade, a ter o conhecimento da modalidade, eles vão conseguir trabalhar com a modalidade na educação física. Então, acho que são coisas que a gente está pensando, são maneiras que a gente está pensando de agir. Lógico que a seleção brasileira é um meio também super importante, então os resultados são importantes para fomentar isso, então a gente não está tirando o foco disso de maneira nenhuma. Quando eu falo um trabalho de médio, longo prazo, não é ficar aqui de braço cruzado e esperar chegar a Olimpíada de 2024 para ver se a gente classifica ou não. Não é isso. É a gente fazer coisas agora, que ali na frente, eu nem digo 2024, até 2028 a gente possa ser competitivo de uma maneira consistente. Né? Não é ser assim, jogar a Olimpíada de 2024 e depois na outra não jogar. Não, a gente quer jogar 2024 para brigar por uma posição boa, depois de 2028 de novo, e nos mundiais a mesma coisa. Como que a gente faz isso? Com um trabalho muito sólido, com o trabalho da formação. Então, o trabalho da formação está nas escolas, está nos clubes de iniciação, com o trabalho de base, para que depois a gente possa trabalhar isso no adulto. Na seleção, a gente já está fazendo um trabalho os meus assistentes, né, eles são os técnicos das categorias de base. Ou seja, a metodologia que a gente usa, né, é uma metodologia que ela tem uma espinha dorsal. Né? Todos os técnicos das categorias, eles estão diretamente ou indiretamente ligados ao adulto. Por exemplo, o Diego, que é o técnico da Sub-14, que foi campeão sul-americano, ele é assistente do Camargo, que é o técnico da Sub-17, e que o Camargo é meu assistente na adulta. Então a gente faz. Neto, desculpa, a gente tem 57 segundos para acabar a live. Tá. Perdão, eles estão avisando que vai acabar. Perdão. Tá. Então, assim. Termina seu raciocínio aí. A gente está tentando fazer uma espinha dorsal para que tudo a gente possa conseguir trabalhar de uma maneira coletiva e assim a gente transformar aí o basquete melhor. E vão conseguir. Olha, gente, muito obrigada a cada um de vocês que está aí com a gente até agora. Neto, não tenho palavras para te agradecer. Pode saber que a gente está na torcida, mas numa torcida forte. Vai dar tudo certo. Semana que vem a nossa live acontece na terça-feira, dia 23, às 8 horas, com Magic Paula.
Bom, Vamos te esperar também, Neto, tá bom? Vamos falar de então basquete tá lá. feminino, do futuro do basquete. E eu quero agradecer aqui ao Rodrigo da Evox, que fez o filme Mulheres à Sexta com a gente. Muito obrigada à nossa equipe do Mulheres à Sexta, Cláudia Guedes, Ellen Suki. Um beijo, Edu Iges, um beijo.